Uma das classes mais atingidas pelo efeito da pandemia, com certeza, foi a classe artística. Por um motivo muito básico, a função deles é juntar gente para apreciar o trabalho que eles apresentam. Como isso ficou impossibilitado, eles também ficaram impossibilitados de gerar uma renda. Daí vieram algumas opções para tentar minimizar essa dificuldade toda. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje, porque a minha convidada é a Nanda Preta, que é cantora e produtora cultural. Bom dia, Nanda. Bom dia, querida. Seja muito bem-vinda. Eu é que agradeço o convite aqui para trocar sobre a cultura do nosso estado. Essa máxima que a gente disse que a classe artística foi uma das mais prejudicadas, confere? É real, é totalmente real. A gente, logo no início, já foram encerradas as atividades, né, que são feitas na rua e a arte e cultura, ela acontece na rua com o público e fomos impedidos, né, de trabalhar, tivemos que ir nos adaptando a esse novo cenário, mas passamos aí um período de 6 meses sem estar tocando só na internet. Só na internet. A adaptação foi complicada, Nanda? Ela, mais ou menos, eu entendo, porque a gente, com essa ascensão da internet como esse meio de relacionamento com o público, a gente tem que já vem há um tempo, né? A gente se vendo como produtor de conteúdo. Então, o que teve que se adaptar é que, em vez de você estar postando a foto do show que a gente fez, a gente tinha que fazer o show no virtual, né? Fazer as lives, assim, criar essas novas formas, né? Da gente manter contato com o público, né? E o público quer saber de você, quer saber o que você está fazendo, quer saber do seu trabalho. Então, acho que a internet ajudou bastante nesse processo aí, para que a gente não ficasse num limbo, né? Assim, sem ter esse contato. Quase que eu jogo a xícara no chão. Mas eu falo assim, muitos artistas, eu não sei se todos, mas muitos artistas ainda não estavam familiarizados com essa forma de se comunicar com o público. Live foi, acho que todo mundo viu uma live, pelo menos uma, todo mundo viu. Com certeza. Mas, assim, para vocês, você, por exemplo, teve notícias de alguns artistas que não conseguiram se adaptar a esse novo momento? Tivemos sim, artistas que não conseguiram por não estar tocando, pessoas que tiveram que vender seus instrumentos, gente que não conseguiu se adaptar muito a essa coisa da internet. Mas eu acredito que uma grande maioria, Elda, foi se adaptando, como eu te falei, por conta da profissão, já se relacionar na internet. Mas é uma nova situação, né? Uma nova situação que todo mundo está precisando agregar novos aprendizados. E essa coisa de se relacionar na internet, com certeza, é uma delas. Assim, aprender a fazer live, entender que não tem esse público ali logo direto com você e que é alguém do outro lado da tela. Mas acho que todo mundo foi de alguma forma. Alguns fizeram mais lives, acho que tiveram artistas que aproveitaram muito. Por exemplo, a Tereza Cristina, ela virou um fenômeno, né? A cantora sambista carioca. Ela virou um fenômeno na internet. Ela fazia uma live muito simples, muito pouco produzida, acho que com o celular de casa, e agregou um monte de gente. Ela foi um fenômeno, assim, tipo milhares, 15 mil pessoas assistindo ela simultaneamente. Então, assim, ela foi realmente um fenômeno. Um público que talvez ela não teria presencialmente, né? Exato. Uma coisa muito legal que ela fez, ela chamava artistas pelo Brasil, artistas às vezes desconhecidos, para participar da live com ela. Então, foi uma coisa muito legal. Flávia Bittencourt participou da live dela. Tiveram várias coisas legais, assim, acho que tiveram alguns fenômenos. Outros artistas fizeram menos, né? Por exemplo, eu tenho uma banda infantil, a gente acaba fazendo menos, porque a gente tem muito contato com a criançada. Porque, por exemplo, eu imagino que o artista, ele se alimenta dessa resposta do público, com certeza. O teatro, por exemplo, a resposta tem que ser imediata para dar fôlego. Para um show, a mesma coisa. Exato. Você faz, a plateia reage na mesma hora, aplaude, depois abraça o artista, vai no camarim. Quando não tem isso tudo, o trabalho vai continuar. Mas fica faltando uma coisinha, não fica? Eu te confesso que era um pouco estranho. Eu estou gostando de estar voltando agora. A gente está voltando. Já está voltando. Já estamos voltando, aos pouquinhos, com todos os cuidados, né? Mantendo todos os protocolos, as pessoas, bastante distanciamento, ao ar livre, né? Então, mas
a gente foi se adaptando, era estranho, assim, as primeiras lives foram estranhas, mas a gente até tem a coisa da interação imediata ali, que a pessoa, na live a pessoa manda logo a mensagem ali, interage, você até tira um pouco a atenção, porque você fica olhando ali, querendo... Quem é que está entrando, quem é que está participando, quer responder às vezes, a turma gosta de que você lembre quem está mandando ali a mensagem. Verdade. Gerou uma interatividade legal, eu acho que, apesar da distância. Outro tipo de interação, né? Exato. Mas que dá para alimentar, quer dizer, alimentar teu espírito artístico e dizer, alguém está vendo o meu trabalho, né? Lógico. Mas, junto com isso, eu tenho certeza que muitos artistas tiveram também outras, vamos dizer, outras vibes floresceram, tipo, você virou cozinheira, cuidadora de casa. O que aconteceu mais na pandemia com você? Olha, antes da pandemia eu tenho uma vida muito corrida, né? Isso. Para além de artista, eu trabalho também em outras áreas, eu trabalho com projetos sociais, então eu acabo ficando muito na rua. Então, assim, a pandemia a gente ficou em casa, teve que se reconectar consigo, acho que a gente reforçou nossos laços familiares, os laços espirituais, acho que todas essas coisas a gente trabalhou um pouco mais, acho que o cuidado de si, pessoal, né? Então, e tá mais próximo, né? Tá mais ali juntinho. Na minha casa ficou uma loucura, eu tinha que estar trabalhando home office, a gente acaba que a coisa do home office, a gente trabalha muito mais, porque você tá ali e você tem que se dividir nas coisas da casa e cuidar do filho. Não tem aquele horário pré-estabelecido. Não tem um horário pré-estabelecido. Né? Que você tem que determinar o horário. Mas se você está ali, o trabalho está bem aqui, você acaba fazendo toda a hora. É bom, tem as vantagens, né? Tem as vantagens que você está ali pertinho, está perto de casa, faz logo suas coisas. Mas também você precisa, eu acho que você precisa ter uma disciplina maior, sabe? Com a coisa do trabalho, você estando em casa, você tem que estar mais disciplinado. Tem que ser para bem manter o foco. Para manter o foco ali do home office. Mas isso impediu que surgisse outra Nanda aí dentro, além da artista? Não, na verdade, eu vou te dizer, Elda, reforçou mais. Reforçou mais o meu propósito. Acho que reforçou mais o meu propósito enquanto artista, assim. Eu tenho uma empresa de produção artística, eu virei produtora por necessidade, né? Para poder gerar oportunidades para o meu trabalho artístico, e aí eu aproveitei para organizar mais ainda a minha empresa com arte e cultura, e fortalecer mais ainda ela nesse momento da pandemia, que a gente precisa, né? Manutenção de empresa, você tem que estar organizando mesmo com arte e cultura, você precisa, e aí isso sinaliza uma formalização também, né? Porque querendo ou não, quem trabalha com arte e cultura vive muito no mercado informal, né? Menos contratos, mas aí quando a gente começa a formalizar essa coisa dos contratos, essa coisa começa a formalizar mais, né? Acho que profissionaliza mais o trabalho. E aí eu aproveitei a pandemia para dar essa organizada e firmar mais ainda esse meu propósito. Aí acontecem as chances de trabalho, que às vezes é um trabalho seu que você passou a organizar, mas com a falta dos trabalhos oficiais, vamos dizer, vocês enfrentaram um problema muito grave de geração de renda, né? Muito. Eu tive, que meu caso é diferente da maioria, eu tive ali uma reserva que a gente se manteve no início dos trabalhos, que é sempre importante, mas não tivemos renda, assim, nada. Eu tenho um controle muito bem feito aqui da minha renda mensal e a gente enquanto artista tem sempre que estar pensando muito no futuro. Parte muito de uma coisa de você precisa ser empreendedor. Sim. Antes da pandemia eu já tinha isso de estar sempre pensando no meu futuro, mas a pandemia quebrou, assim, porque a gente estava com vários projetos para acontecer, várias coisas planejadas para acontecer, lançamento de disco, lançamento de espetáculos, várias coisas que foram pausadas. Que não aconteceram. E que tiveram impacto na nossa renda imediatamente. Assim. Aí tivemos que recorrer a auxílios emergenciais, o governo do estado lançou um edital de apoio lá no começo. Vamos já falar sobre isso, vamos fazer aqui só um intervalinho, a gente volta para conversar sobre essas dificuldades e saídas encontradas pela classe artística durante a pandemia. Mas é só um minutinho e eu volto logo. Estamos de volta para continuar falando aqui sobre os desafios da classe artística durante a pandemia. Eu estou conversando aqui com a Nanda Preta e a gente falando dessas dificuldades, né? Mas aí veio o auxílio emergencial, é claro que nem todos conseguiram, imagino, mas veio uma mais específica, a Lei Aldir Blanc. Qual o impacto disso? A Lei Aldir Blanc, eu acho que é um momento histórico
de fomento à cultura. Apesar de ter vindo no momento emergencial, que ela tem esse caráter, né, de emergência, de apoio aos artistas nesse momento de pandemia, mas é um momento histórico porque foi um momento que a classe artística no Brasil inteiro entendeu o fazer artístico como algo político e se uniu em prol dessa causa. Então, muitos coletivos pelo Brasil. Essa Lei Aldir Blanc, ela é uma vitória da sociedade civil. Sim. Ela é uma vitória da classe artística, dos coletivos artísticos que se uniram, que começaram a refletir, mesmo, que se mobilizaram e começaram a fazer a pressão na Câmara, né, na Câmara Federal, no Senado, para que a lei fosse implementada. E aí, graças a Deus, né, graças a esse esforço, a Câmara e o Senado, eles abraçaram a lei, ela foi aprovada com unanimidade, né? Assim, verdade. foi indiscutível a importância dela para esse momento, porque a gente está falando de artistas que estavam sem comer, famílias, artistas que tiveram que se desfazer dos seus instrumentos, seus equipamentos, instrumentos gente, que são caros. Essa parte é muito delicada, né? Instrumentos que você passa a vida inteira para poder ter, porque é caro. Você fazer essa manutenção de ser artista, você investe muito, né? Mais do que você ganha, você passa um tempo para que essa soma vire outra coisa, né? Para que esse saldo seja mais positivo do que negativo. Então, a pandemia quebrou as pernas dos artistas. Então, a Lei Aldir Blanc, ela vem como uma grande ajuda, assim. E ela, como é que está hoje a Lei Aldir Blanc, a aplicação dela, os resultados dela? Ela agora está em momento de execução. Desse exato momento, os estados, o Maranhão, é importante a gente pontuar, o Maranhão foi um dos primeiros a se mobilizar, a dialogar com a classe artística para que se pensasse a melhor forma de execução dela, para que ela fosse o mais desburocratizado possível, que a gente sabe que às vezes esses meios de editais, de chamadas, tudo que é executado através do poder público, né, ele demanda tem uma um rigor maior para né, acontecer. nas coisas. E foi pensado todas essas questões e ela está nesse momento de execução. Foi aberto o cadastro, né, o cadastro de auxílio emergencial para todos os fazedores de cultura, né, todo mundo, da pessoa que toca no barzinho ao tocador de Bumba Meu Boi lá na comunidade. E aí foi aberto esse cadastro e aberto alguns editais para fomentar os trabalhos, para além do auxílio emergencial, mas para que as pessoas voltassem a executar seus trabalhos, né? Então, abriu um edital para lives, abriu um outro edital de fomento a projetos culturais, para os eventos, todos os eventos que acontecem durante o ano, que não aconteceram, eles vão acontecer no formato de lives, no formato virtual. Ah, sim. Né? Então, assim, entendi. Mas eles não vão acontecer presencialmente, mas eles vão acontecer. Eles vão acontecer para gerar um retorno, né? Para marcar essa agenda que a gente isso. tem. O Maranhão é uma terra de muitos eventos artísticos, né? Pois é, e gente. aí... A gente já ficou sem um Bumba Boi, já ficou sem... A Via Sacra, a gente começou lá pela Via Sacra, né? Que já não aconteceu. Veio trazendo tudo até agora, né? Então, aí tá voltando aos pouquinhos, mas assim, os editais vêm para fomentar de forma virtual ainda. Eu acredito que o governo, entendendo essa responsabilidade, ainda não está fazendo coisas presenciais, né? E aí o edital é virtual, tem edital para audiovisual, tem edital para literatura, para artesanato, então assim, para todos os setores está tendo uma forma de fomento, uma oportunidade, né? Exato. Mas a flexibilização, essa palavrinha é complicada, a flexibilização já está acontecendo, né? Já tem algumas coisas que podem ser efetivadas, por exemplo, música ao vivo em restaurantes, em bares, já está permitido alguma, já está dando para respirar um pouquinho? Já está dando para respirar um pouquinho. A gente já está conseguindo vislumbrar a cabeça já está um pouquinho acima d'água. Um fim de ano mais tranquilo. Assim, agora o movimento está voltando, né? E eu acho que acabou voltando de uma forma responsável. Isso. Eu estou vendo que há essa preocupação. Os decretos estão mostrando isso, né? Estão liberando aos poucos, assim. A gente precisa de uma responsabilidade dos produtores de eventos para que mantenham os para que a gente protocolos, não volte também, para que a gente né? não volte. Eu acho que o Maranhão foi exemplo em muitas coisas, né? Desde da questão do lockdown, que eu acho que impactou de forma positiva, para que a gente fosse diminuindo, né, esses números, porque a gente fala de números, mas a gente está falando de muita dor que a gente teve, né? De pessoas que a gente perdeu. E essa flexibilização está sendo aos poucos, né? Por exemplo, eu com minha banda, a gente voltou, já tem umas 2 semanas. A gente está fazendo um projeto que é da prefeitura,
que é o Arte na Praça. Arte na Praça, tá que é um voltando. projeto lindo, que já acontecia, né, desde o ano passado, mas as pessoas ainda na porta de casa, com muito distanciamento, todos de máscara. E é isso, assim, eu acho que a gente tem que entender que a gente está num novo momento. Pois é, porque Né, está Elda? voltando, mas essa volta, ela está sendo diferente. Exato. E ela ainda vai ser diferente por um bom bom tempo. tempo. Nós não temos vacina ainda, né? Exato. Então, por um bom tempo, mesmo essa volta que está sendo festejada, ela precisa ser vista com muito cuidado. E isso cabe bastante a vocês, essa responsabilização sobre o formato diferente de apresentações para atrair atenção a si mesmo. Exato, para que a gente não seja incoerente, né? Eu acho assim, que não adianta a gente defende tantas pautas, tantas causas, e aí essa causa que é a nossa causa principal agora, que é a saúde, é preciso ter cuidado e ter cautela. A nossa primeira apresentação foi com estranhamento, assim. Eu imagino. Por exemplo, quem não canta de máscara, muita higienização dos equipamentos todos, assim, um cuidado das equipes técnicas, né? Tem que ter muito cuidado. Mas aí a gente também tem que pensar que tá todo mundo, é toda uma cadeia que está voltando a trabalhar, né? Não é só os artistas, Isso. é toda a turma que está nos bastidores, é a galera todo da técnica. mundo, essa coisa estranha não é são só os para nós, produtores. não, é para todo mundo. É para todo mundo. É para todo mundo. Mas é importante, assim, eu acho que está sendo aos poucos, a gente está se adaptando, mas é como todo momento novo. Todo momento novo você tem os prós e os contras, né? Então você vai se adaptando, acho que é importante. Você acha isso. que essas coisas que foram aprendidas durante a pandemia, tipo lives, se dedicar a outros trabalhos, a produção, isso vai continuar? Ou esse efeito vai passar junto com o efeito da pandemia? Não, eu acredito que ele vai continuar. A nossa sociedade hoje ela é muito mediada pelas redes sociais, né? E você percebe, seja qualquer profissional, você tem que estar usando as redes sociais e você é um produtor de conteúdo, né? Você tem que estar ali produzindo conteúdo relevante. Então eu acho que isso é uma coisa que vai ficar, Elda. Eu acho que isso vai ser uma ferramenta que vai continuar para dinamizar esse relacionamento com o público. Uma coisa que é legal das lives, eu vi muitos artistas locais ampliando o seu público para outros lugares. Que não só, exatamente, que não são seus locais presencialmente, agora você chega. por causa da internet, assim, Por causa da internet. Eu tenho uma amiga no Rio que é DJ e ela começou a fazer discotecagens e ela estava tendo contato com o público na Alemanha, na Europa. Aí ela começou, é uma coisa interessante, ela começou a fazer as lives num horário que eles assistiam lá. Estranho Porque ela pra começou cá, a ter um público, mas... ela começou a ter um público forte fora e ela começou a fazer as lives no horário de lá para aproveitar esse relacionamento que ela estava tendo. Claro. Então assim, eu acho que a gente precisa ter essa visão para as oportunidades isso. que estão surgindo. Eu acho isso. Para ir implementando o nosso trabalho. Foi ruim. Mas tem muita coisa que você pode ter aproveitado e que vai trazer aquilo para você. Por Exato. exemplo, essa DJ, ela já vai com certeza tentar manter esse público que ela conseguiu durante a pandemia. Com certeza, isso já pode gerar uma turnê para ela. Exatamente. Então são coisas que a gente, acho que é tentar pegar o limão e fazer uma limonada. Tá dando para fazer essa limonada? Tá Não? dando para fazer essa limonada, tá dando. Você fez a limonada? Cara, eu busquei fazer, por exemplo, como eu te falei, na pandemia que eu virei, cara, não vou surtar porque não estou trabalhando agora nesse momento. Vou fazer o quê? Vou escrever projeto. A gente que é artista, a gente tem que estar pensando o nosso trabalho como projetos. Então, vou escrever projetos, vou planejar, vou pensar o futuro. Acho que foi importante nesse sentido, sabe? Pra gente fazer esse exercício também, que às vezes a gente é tão imediatista ali a correria, a gente acaba de aprimorar essas coisinhas que vão passando, né? Então, acho que ter feito isso, participei de muitos editais, estão surgindo muitos editais, né? E aí estou muito nessa coisa de estar ligada nos editais, nas oportunidades para a gente conseguir se desvencilhando, assim. Eu imagino que a cada dia essa limonada vai ficar um pouco melhor, apesar, se Deus quiser, o limão vai embora, mas vai ficar a água e o açúcar e a gente vai continuar fazendo uma limonada bem gostosa de todo o limão que aparecer pela frente. Com Não certeza. precisa chupar o limão puro. Pode misturar água que é o açúcar que dá o resultado legal. Mas, Nanda, muito obrigada, principalmente pelo seu otimismo, pela sua visão de ver a coisa, não de uma forma assim, ruim, isso aqui aconteceu na nossa vida. Não, aprendendo. Isso foi legal, muito legal. É importante. Muito obrigada pela sua participação e bom dia para você. Bom dia, Elda. Obrigada. Obrigada. Bom dia para você também aí. Você pode nos seguir nas nossas redes sociais, que o nosso conteúdo está lá prontinho para você. Esse café, qualquer outro programa vai estar lá esperando por você com esse conteúdo todo bonitinho e arrumadinho. Mas só para lembrar, todo dia eu estou aqui, tá? 8h30 da manhã esperando por você. Tchau.